Oi gente, aqui é a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje vai ser sobre as minhas leituras do mês de outubro e os livros que eu quero ler em novembro, ou seja, minha TBR de novembro. Antes de irmos para as leituras, eu quero dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que você goste do canal. Se você gostar, já se inscreva aí embaixo e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like aí também e deixe um comentário pra mim, me falando quais foram suas leituras de outubro e quais livros você quer ler no mês de novembro. Eu vou tentar mostrar na ordem de leitura. Eu comecei outubro com a meta de concluir uma leitura que eu tinha iniciado lá em abril, se eu não me engano. E eu tinha lido mais ou menos metade desse livro, então dá pra falar que eu li metade dele nesse mês de outubro. Estou falando do querido, do maravilhoso, do favorito aí, 5 estrelas, Palavras de Radiância, do Sr. Brandon Sanderson. Eu fiz um vídeo especial lendo esse livro aqui pro canal, o vídeo já está disponível aí, caso você queira ir assistir. Pode ir lá, não é um vídeo com spoilers exatamente sobre Palavras de Radiância, mas obviamente ele contém spoilers de O Caminho dos Reis e contém meus vastos comentários, porque assim, aquele vídeo acabou virando um curta-metragem, porque eu simplesmente não conseguia parar de falar sobre essa história maravilhosa. Caso você não conheça, esse é o segundo livro da série Stormlight Archives, do Brandon Sanderson, que faz parte da Cosmere do autor, e aqui no Brasil a série foi traduzida como Os Relatos da Guerra das Tempestades pela editora Trama, e agora no final do ano, em dezembro, a gente vai ter mais 2 lançamentos que fazem parte da Cosmere, que são eles Warbreaker, que por enquanto, pelo menos que a gente saiba, é um volume único, e o terceiro livro dessa série, que ficou traduzido aqui no Brasil como Sacramentadora. E eu estou ansiosíssima para fazer essas leituras, principalmente Sacramentadora, que é o terceiro livro dessa saga maravilhosa, gigantesca, que todos os livros têm mais de 1000 páginas, mas assim, gente, simplesmente não é suficiente essas 1000 e tantas páginas para essa história, sabe? Eu li esse livro de uma maneira que não foi exatamente como eu queria, porque, como eu disse, eu comecei a ler ele mais ou menos em abril, aí eu li, sei lá, umas 200 páginas, eu acho que eu li a parte 1 dele, que tem mais ou menos umas 200 páginas, 300, não me lembro exatamente. E aí eu lembro que eu meio que deixei ele de lado, porque eu não estava num período muito bom aí de leituras. Acho que posso falar que é aquela famosa ressaca literária que os leitores têm, assim, eu pelo menos costumo ter quase todo ano, por motivos diferentes, mas assim, eu acabo sempre dando umas pausas na leitura e aqui no canal também. Eu não gosto disso, mas às vezes acontece por forças exteriores maiores do que eu e que as minhas vontades, e aí simplesmente não tenho o que fazer. Mais de abril até, se eu não me engano, julho, que foi quando eu... julho, agosto, assim, que foi quando eu peguei mais pra voltar a ler mais livros, eu não deixei esse livro completamente de lado em nenhum momento. Eu pegava e lia, sei lá, um capítulo por semana, 10 páginas por semana, se não por dia, mas eu não larguei ele em nenhum momento, porque mesmo eu estando nesse período que eu não conseguia ler direito, eu não conseguia largar essa história também, sabe? É uma história tão maravilhosa, e assim, se você já entrou no mundo da Cosmere e de Stormlight, você sabe o que eu estou dizendo, gente. É uma história tão grandiosa, de fantasia épica, eu esqueci de mencionar isso, caso você não conheça. E assim, é um universo tão bem construído que você fica completamente imerso e você fica apegado nos personagens, você quer saber o que vai acontecer com eles. Então assim, se eu não tivesse passado por esse momento complicado na minha vida durante a leitura de Palavras de Radiância, eu acho que eu teria engolido esse livro e lido ele, sei lá, em um mês, mais ou menos como eu fiz com O Caminho dos Reis. Mas ainda assim a leitura foi perfeita pra mim. Depois eu, como eu disse, né, eu fui lendo parcialmente ele ao longo do ano, e aí agora em outubro eu peguei mais ou menos na metade, assim, eu acho que eu tava na página 500 e pouco, não me lembro direito. Lá no vlog eu falo exatamente, e aí eu falei, gente, eu não vou largar esse livro enquanto eu não terminar ele. E assim, na parte em que eu estava aqui na leitura, realmente não dava pra largar esse livro, gente, porque o final da terceira parte já te deixa, assim, inquieto. Aí a quarta parte e a quinta parte são, sei lá, acontecimentos atrás de acontecimentos, explicações, loucuras, e não dá pra largar esse livro. E aí eu devorei ele nesse começo de outubro e terminei ele, não me lembro que dia exatamente. Mas foi uma leitura perfeita, 5 estrelas. Eu não vou fazer comentários sobre a história, porque, como eu disse, é o segundo livro de uma saga aí de 5 livros, mas só caso alguém não saiba nada sobre essa história, a história de Os Relatos da Guerra das Tempestades vai se passar em um mundo épico, como eu disse, uma fantasia épica toda inventada pelo Brandon Sanderson, vai se passar no planeta de Roshar, que fica dentro da Cosmere do autor, que é uma espécie de universo mesmo, todo criado por ele.
E aí, a história exatamente de O Caminho dos Reis e Palavras de Radiância, que é o que eu li até agora, então é o que eu posso comentar sobre, vai se passar em uma época em que a honra está morta nesse planeta, em que a esperança já se foi e em que tem uma magia muito ancestral ali retornando. E os Cavaleiros Radiantes, que são os grandes guerreiros, heróis dessa história, desse mundo, estão retornando. E aí a gente vê isso inicialmente em O Caminho dos Reis, e aqui em Palavras de Radiância, como dá pra imaginar pelo título, essas Palavras de Radiância vão falar sobre o início ali da junção desses Cavaleiros Radiantes, o que foi simplesmente perfeito. Eu acho que esse foi um dos melhores segundos livros que eu já li, porque quando a gente lê série de fantasia, acho que muito também com fantasia épica, geralmente começa assim, né? E aí vai descendo, ou então os segundos livros não são muito bons, mas esse foi perfeito, virou favorito e assim, ansiosíssima pra continuar nessa saga. Em seguida, eu acho que assim que eu terminei Palavras de Radiância, agora eu não me lembro exatamente se eu li esse antes ou... Mas enfim, eu li também nesse mês Dolores Claiborne, do Stephen King. Eu tenho um projeto de leitura aqui no canal, no qual eu leio todos os livros. Estou lendo, né? Estou tentando ler todos os livros do Stephen King em ordem cronológica. E aí eu documento esse processo de leitura em vídeos. Então, também já tem vídeo para esse livro aqui no canal. Se você quiser assistir, vai lá. Vou deixar a playlist dos livros e dos vídeos do Stephen King aqui nos cards desse vídeo. Esse é um daqueles livros curtinhos, porque ele tem mais ou menos 200 páginas, mas que trazem histórias gigantescas que vão ficar com você durante muito tempo e que podem marcar a gente profundamente, sabe? Esse livro vai contar sobre a Dolores Claiborne, que é uma mulher que foi casada durante uns anos com um marido problemático, e ela teve os filhos dela, e ela criou os filhos dela, e ela trabalhou para sustentar essa família durante muitos anos. Ela sofreu diversos abusos, tanto em casa quanto fora de casa, de todas as maneiras que você pode imaginar. Então, assim, essa é uma história extremamente pesada, que vai tratar de temas muito sensíveis, e eu acho que não é para todo mundo, mas se você gosta de histórias assim, gosta de ler esse tipo de história, você precisa ler Dolores Claiborne. Essa é uma história fenomenal, de verdade. Eu fiquei encantada, porque eu entrei nesse livro sem saber sobre o que se tratava. Eu só sabia que ele tinha uma pequena relação com O Jogo Perigoso, que é um livro do Stephen King também, que foi publicado antes desse aqui, porque tem um eclipse total que acontece ali nessas cidades ali do Maine, onde se passa essas histórias, e as personagens passaram por questões durante esse eclipse. E foi muito interessante ver essa ligação também, mas é um livro que você pode ler independente de Jogo Perigoso. Ainda assim você vai captar todos os esquemas dessa história, mas você não vai, só vai ficar de fora esses pequenos easter eggs, assim, da ligação com o Jogo Perigoso. Mas eu recomendo também ler Jogo Perigoso, tá? Que também já tem vídeo aqui no canal, então se você quiser saber mais sobre, vai lá assistir o vídeo. E aí foi uma surpresa pra mim descobrir, primeiro, que esse livro não tinha pausas, ele é um grande monólogo da Dolores. E segundo, que é a Dolores contando essa história quando ela já está uma senhora ali, eu não me lembro exatamente se ela tem uns 50, 60 anos. Na verdade, eu nem lembro se fala a idade dela, mas enfim, ela já é uma senhora, ela já viveu grande parte da vida dela, e ela tá dando um depoimento ali na delegacia sobre uma morte que aconteceu um pouco suspeita, e aparentemente ela é suspeita desse crime, mas ela resolve contar a vida inteira dela, e não só qual seria a possível ligação dela com esse crime. Então, assim, é uma história fantástica. É um livro que não dá pra você largar ele enquanto você descobrir se a Dolores vai ficar bem. Que, assim, na verdade, como ela está contando a história no futuro, a gente sabe que ela viveu, mas você não sabe como ela chegou até ali. É simplesmente fantástico, eu não vou falar mais, não vou ficar me estendendo aqui, porque já tem um vídeo lá, então vão lá assistir. Eu amei esse livro, eu dei 5 estrelas pra ele, virou um dos meus favoritos do Stephen King, e eu acho que eu vou reler esse livro algumas vezes no futuro aí, porque apesar da história ser muito pesada, tem tanta coisa aqui, gente, gera tantas reflexões, assim, na gente que... Sério, é inexplicável, é sensacional. Você precisa ler esse livro. Aí, em seguida, para continuar na minha temática aí, né, de livros para o mês do horror, eu peguei para ler um classicão da literatura gótica, que é O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Eu não sei pronunciar direito esse nome, então não falo francês, então vamos chamar ele apenas de Gaston. E essa é uma história super famosa, né? Também já gravei um vídeo sobre esse vídeo aqui no canal, então você pode ir lá assistir para pegar mais informações. Mas é aquela história do musical da Broadway, é aquela história que tem várias músicas aí, né? Tem a música do Nightwish, do Fantasma da Ópera, tem a música
Na verdade, agora eu só me lembro do Nightwish mesmo, mas eu sei que tem várias outras versões. Eu, inclusive, me lembro muito bem de assistir várias vezes um vídeo do Antônio Bandeiras cantando essa música do Fantasma da Ópera. E, assim, maravilhoso, gente. O que é aquilo? Amo. E eu acho que é a mesma música que o Nightwish canta, mas como eu não tenho certeza, eu não quero ficar falando abobrinhas aqui. Mas, enfim, o Fantasma da Ópera é essa história super famosa de terror mesmo. E quando eu entrei na história, eu achei que até não ia ter muito essa questão do terror, mas tem, gente. Porque assim, a gente vai ter aquilo de mistério e morte aqui muito bem escrito e muito com uma trama muito bem enlaçada. E obviamente vai ter esse fantasma nessa ópera ali de Paris. E vão acontecer muitas coisas, muitas mortes, muitos desaparecimentos, muita loucura. E é uma história sensacional, tá? Se você gosta de clássicos góticos, você precisa ler esse livro. Eu gosto muito, eu descobri que eu gosto muito de clássicos góticos e eu ainda não tinha lido esse livro, então fiz essa leitura e também foi 5 estrelas. Eu não sei se vai virar um favorito meu. Eu gosto de ver a longo prazo se os livros vão entrar para essa lista de favoritos ou não, mas com certeza é uma história fenomenal, como eu disse, muito bem escrita, e a parte do mistério eu gostei demais, porque me lembrou autores que eu gosto muito, como Edgar Allan Poe, como a Agatha Christie, como o Sir Arthur Conan Doyle, que é o escritor de Sherlock Holmes, e faz sentido porque esse livro foi publicado em 1910 e o autor claramente teve influência desses outros autores para escrever o mistério. E ele também escreve uns romances meio perturbadores aqui, mas você vai precisar ler para conhecer, tá? E saber do que eu estou falando. E aí, se você quiser mais informações, vai lá assistir o vídeo. E aí a gente vai ter vídeos de todos esses livros especificamente, porque o último livro que eu li agora em outubro foi o 2º volume dos contos, histórias e poemas e cartas e tudo do Edgar Allan Poe, que sai pela Dark Side, nessa edição de medo clássico. Eu já tinha lido o volume 1, acho que lá pra 2020, 2021, por aí. E antes disso eu já tinha lido histórias do Edgar Allan Poe há muitos anos e sempre foi um autor que assim me encantou demais. Eu costumo amar as histórias dele e eu não sei porque eu enrolei tanto para ler esse 2º volume, mas apesar de eu ter gostado muito desse 2º volume, das histórias que tem aqui, o 1º volume ainda é meu favorito porque tem minhas histórias favoritas lá. Esse 2º volume vai trazer mais contos melodramáticos, eu diria, mas também que falam bastante sobre morte. A gente sabe que isso é algo comum do Poe. No 1º volume a gente tem mais mistério, eu diria, do que morte, e nesse 2º volume é mais morte e drama, muita tristeza e depressão mesmo. Mas também foi incrível fazer essa leitura. Mas aqui nesse 2º volume, além dos contos, no final a gente tem alguns poemas e umas cartas do Poe. E quando eu cheguei nessa parte das cartas, eu fiquei assim, gente, será que eu deveria estar lendo isso? Foi algo que eu fiquei, sei lá, fiquei com muita dó dele, sério. E o Edgar Allan Poe é um autor favorito meu. Eu ainda quero ler tudo que esse homem já escreveu, porque eu sei que está faltando coisas, mas eu ainda não achei nenhuma edição completa aqui no Brasil, então acho que eu vou ter que pegar uma edição importada. Mas tá tudo certo, a gente conversa mais sobre isso no futuro e no vídeo que vai sair aqui no canal, especialmente sobre esse livro e sobre as obras do Edgar Allan Poe que eu já li. E aí essas foram as minhas 4 leituras, ou 3,5, se você quiser chamar aí. Eu fiz no mês de outubro e estou muito feliz com essas leituras, estou muito feliz de eu ter conseguido retornar ativamente com o canal e com o perfil no Instagram. Se você ainda não me acompanha no Instagram, vai lá me acompanhar, o meu @ é Julia e os livros, tem link pra ele aqui na descrição desse vídeo. E estou muito feliz também porque eu sinto que finalmente eu voltei ao meu ritmo normal de leituras, ou estou caminhando para voltar pra ele. E agora a gente vai falar sobre a minha TBR de novembro, que está humilde. Eu vou começar falando sobre uma coisa que eu fiz nesse mês de outubro, que eu não sei se eu estava com a cabeça no lugar no momento, mas eu estou feliz de ter tomado essa decisão, que foi ter começado a ler Guerra e Paz, do Tolstói. Finalmente, dessa vez vai dar certo essa leitura. E assim, eu sinto que dessa vez eu realmente já estou imersa na história, apesar de eu estar bem no comecinho, eu só li tipo o prólogo, e sei lá, acho que nem o 1º capítulo desse livro, mas eu comecei ele, e é o que importa pra mim nesse momento. Porque eu estava enrolada com essas outras leituras que eu queria muito concluir no mês de outubro, mas aí agora em novembro eu quero dar uma atenção especial para Guerra e Paz, esse 1º livro. E aí assim, gente, esse livro tem 1 milhão de divisões, porque são 2 livros no box, e aí tem diversos volumes, e em cada volume tem diversos tomos, e em cada tomo tem várias partes com vários capítulos e, né, é sobre isso. Já dá pra perceber que vai ser uma leitura longa, eu não sei quanto tempo vai me tomar essa leitura,
E eu não estou apressada para concluir ele em 2024 ainda. Eu gostaria de concluir sim, mas se eu concluir só esse primeiro livro aqui, no ano de 2024, eu já estou muito feliz. Então agora, no mês de novembro, eu não tenho metas estipuladas, eu só quero realmente entrar mais nessa história enquanto eu faço outras leituras. Então vamos ver o que vai sair, né? E aí vocês fiquem acompanhando aqui o canal e lá no Instagram pra vocês verem o andamento dessa leitura. Mas eu estou gravando um vídeo e aí quando eu concluir todo o livro, toda a história de Guerra e Paz, eu vou postar esse vídeo aqui no canal. E aí, além desse livrão, no mês de novembro, eu gostaria de ler os livros que sobraram da minha TBR do mês de outubro, que são 2,5, eu diria. São eles, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Eu não acredito que eu deixei passar essa leitura de outubro, porque olha o tamanho disso aqui. Tem tipo 80, 88 páginas, eu deveria ter lido esse livro, mas passou, tá tudo certo. Vou ler ele agora em novembro, tá? Talvez eu pegue ele amanhã pra ler e aí eu leio aí um dia só, porque eu acho que é muito possível. E quando eu fizer a leitura desse livro, eu acho que eu vou gravar uma espécie de vídeo resenha pra falar sobre ele aqui no canal também, porque eu acabei não conseguindo gravar um vlog de leitura especial aí do mês do horror aqui pro canal, o que me chateou. Então, vou tentar compensar gravando vídeos sobre cada um dos livros que eu pretendia ler e os que eu já li também. O outro livro que estava na TBR é A Loteria e Outros Contos, da Shirley Jackson. Também é uma história curta, quer dizer, é um livro curto com várias histórias, não sei quantos contos tem aqui dentro, mas veremos, descobriremos, e quando eu terminar de ler eu também pretendo gravar um vídeo aqui pro canal. Eu gostei muito do livro da Shirley que eu li ano passado, que é Assombração na Casa da Colina, Assombração da Casa da Colina. E além de gostar daquela história, eu gostei muito da escrita e, sei lá, da cabeça da Shirley, porque aparentemente ela escreve histórias muito malucas e assim, que entram muito na nossa mente, sabe? Mexem muito com a gente, então eu gostei bastante e eu quero seguir lendo os livros dessa autora. E eu gostaria muito de ler esse livro agora em novembro pra ficar lendo pelo menos um livro dela por ano, e aí vamos ver onde a gente chega, né, com isso. E o outro livro que estava na TBR é Matéria Escura, do Blake Crouch. Esse livro é mais ficção científica, mas eu já ouvi dizer que ele tem meio que um thriller acontecendo aqui. Então por isso que eu tinha colocado ele na TBR de outubro, mas eu estou muito ansiosa para fazer essa leitura. Esse ano eu acho que eu não li nenhum livro de ficção científica ainda, o que me deixa maluca, porque ficção científica é um dos meus gêneros favoritos, é um dos gêneros que me colocou no mundo aí da leitura e da literatura, e eu preciso muito ler esse livro agora em novembro. Se você já tiver lido ele ou qualquer um desses outros que eu mostrei, me contem nos comentários. Fala, Júlia, vamos lá ler esse livro? Lembra do projeto que você fez ali no último vídeo que saiu no canal? Dos livros que você precisa ler antes do ano acabar? Então vamos agilizar e fazer essas leituras. E o próximo livro que eu quero muito ler em novembro, eu tô assim, sonhando em ler esse livro, é Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Eu ouço falar muito bem dessa autora. Eu só sei que ela escreve livros mais voltados pro drama e assim, questões sentimentais e emoções e questões familiares também, mas eu não sei nada sobre essa história. Na verdade, eu acho que eu até sabia, porque eu lembro de assistir vídeos de pessoas que leram, comentando sobre esse livro, mas eu esqueci. O meu cérebro simplesmente apagou e agora eu só me lembro disso. Eu acho que tem alguma coisa a ver com guerra também, e eu costumo gostar muito de histórias assim. Então eu estou ansiosíssima para ler esse livro, e também porque eu estou precisando acabar com os livros que eu comprei na Black Friday do ano passado, pra que na Black Friday desse ano eu possa comprar mais livros sem tanto peso na consciência, sabe? E aí é isso, gente, aquela coisa, né? Pode sempre haver mudanças aqui e eu tirar alguns livros dessa TBR de novembro ou colocar outros, a gente não sabe, né? Só a ajuda do futuro que vai saber disso. Esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de assistir. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, de deixar um comentário pra mim. E depois, se você deixar o seu like, deve aparecer a opção de hypar o vídeo. E aí você hype o vídeo, por favor, se for possível, porque assim você ajuda no engajamento do canal, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e assim continua incentivando o meu trabalho aqui e a continuar criando esses conteúdos aí pra vocês. Me acompanhe lá no Instagram, me acompanhe no Scoob, tem link pra tudo na descrição aqui desse vídeo. E se você quiser comprar algum desses livros ou qualquer outra coisa pelo site da Amazon, eu vou deixar o meu link aqui embaixo também, porque se você comprar por meio desse link, você também ajuda o canal. Então foi isso, gente. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo grande e até o próximo vídeo.